Sejam muito bem-vindos ao canal Quest Interativo. No programa de hoje nós vamos estar recebendo mais uma vez a doutora Maiara Andreotti. Nós vamos estar falando sobre Botox. A doutora Maiara Andreotti, ela é cirurgiã dentista, especialista em preenchimento facial. Doutora Maiara Andreotti, seja muito bem-vinda ao canal Quest Interativo. Olá, eu sou a Maiara e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito do Botox. Doutora Maiara Andreotti, eu acredito aí que o Botox é um procedimento, queridinho tanto do homem quanto da mulher. Conta pra gente, o que é o Botox? Então vamos começar explicando o que é o famoso Botox. Então, primeiro, o Botox é um nome comercial. A substância utilizada é a toxina botulínica. Botox é um nome comercial de uma marca mais famosa e que acabou pegando e todo mundo conhece por esse termo, tá? A toxina botulínica, ela é uma neurotoxina. O que ela faz? Assim que a gente aplica na pele da pessoa, na região da ruga, na região muscular, ela vai fazer com que não haja a liberação de acetilcolina. E o que isso significa? É uma cadeia dos neurotransmissores que vão passando uma mensagenzinha um para o outro dizendo esse músculo tem que se movimentar. Quando a gente quebra isso, ele não se movimenta e o músculo fica relaxado e aí não tem a contração e aí não tem a formação de rugas. Então, basicamente é assim que ele funciona, tá? E como o nosso corpo ele é muito inteligente, o que acontece? Depois que a gente causa isso tudo, o corpo vai arranjar um jeito, vai arranjar uma forma de formar uma nova cadeia. Então ele forma um novo processo dos neurotransmissores e é por isso que a toxina ela dura de 3 a 6 meses. É o tempo que o nosso corpo leva para criar um caminho novo para os neurotransmissores, tá bom? Tem gente que dura mais, tem gente que dura menos, mas a princípio dura de 3 a 6 meses a toxina botulínica. E tem alguns outros fatores que a gente vai conversar a respeito também, tá bom? A toxina a gente pode aplicar em rugas, principalmente em rugas, É famoso por conta disso. Existem dois tipos de rugas, a gente tem as rugas dinâmicas e as rugas estáticas. Rugas estáticas são aquelas que aparecem no rosto da pessoa sem ela estar fazendo força nenhuma. E as dinâmicas são aquelas que aparecem quando a gente faz força, quando a gente sorri, aparece a ruga aqui, ou quando a gente franze a testa, ou faz cara de bravo. Então essas são as rugas dinâmicas, porque elas não estão sempre ali, elas só estão quando o rosto faz um certo movimento. E essas são as mais fáceis da toxina corrigir, tá bom? Porque uma ruga estática muito funda, muito profunda, só o Botox ele não consegue resolver, tá? Doutora Maiara, conta pra gente agora quando se deve usar o Botox e também quais são os pré-requisitos para a aplicação. Bom, não existe uma regra de quando se deve usar, de quando se deve começar, se existe alguma ideia, alguma idade, enfim. Na realidade, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais jovens procurando usar a toxina como uma forma de prevenção. Como prevenção, como eu expliquei, ele é usado principalmente em rugas dinâmicas. Então, aquela ruguinha que aparece quando a gente franze a testa, se a gente começa desde mais cedo a aplicar a toxina ali, ela nunca vai virar uma ruga mais forte, aquela que fica marcada mesmo sem a gente fazer esse movimento. Então, é mais fácil a gente controlar essa ruga, entendeu? Por isso que acaba falando que é uma prevenção. Na realidade, não é uma prevenção de rugas, mas é uma prevenção de que essa ruga não fique forte o suficiente que o Botox não faça efeito, tá? Então, assim, o pré-requisito para fazer a toxina botulínica é a pessoa querer corrigir alguma coisa, Porque ele pode ser usado para corrigir rugas, pé de galinha, aqui no meio, testa, corrigir, às vezes a pessoa tem aquele sorriso invertido que a gente chama, o lábio muito caído, a gente pode corrigir isso, levantar um pouquinho o lábio, levantar um pouquinho o rosto. Pessoa que tem sorriso gengival, aquela pessoa que quando sorri aparece muito a gengiva. Então a gente faz 2 aplicações aqui, relaxando essa musculatura, fazendo com que não apareça tanto esse sorriso. Pessoas de que tem problema de bruxismo, durante a noite, que aperta muito os dentes, a gente não resolve o problema, mas a gente ajuda a aliviar os sintomas.
porque a gente relaxa essa musculatura, né, da mastigação. Então a gente pode corrigir também imperfeições, né, assimetrias, pessoas que às vezes têm, ou por N motivos, elas têm lados diferentes, sobrancelhas diferentes, lábios, a gente consegue corrigir tudo isso com a toxina botulínica. Agora sim, o paciente, primeiro, ele não pode ter alergia à toxina, grávidas e lactantes também a gente não faz. E assim, a região onde a gente vai aplicar não pode estar inflamada. Então, uma pessoa que tem muita espinha no rosto ou está com um machucado bem naquela região que a gente vai mexer, é recomendado esperar, tá bom? Doutora Maiara, explica pra gente agora como é feito o procedimento. É dolorido? Precisa de anestesia? Porque você sabe que ninguém, na verdade, gosta de sentir dor, né? Eu acho que isso que é o que mais pega a qualquer procedimento que qualquer um vai fazer, é a questão da dor. Ninguém quer sentir dor. Ah, mas a gente quer ficar bonito também, quer ter uma aparência melhor. Então conta pra gente, é dolorido? Bom, a toxina ela é aplicada da seguinte forma: o paciente chega no consultório, a gente tem que fazer uma asepsia da pele, limpar, tirar qualquer resíduo de produtos, de cosméticos, maquiagem, enfim. A gente limpa isso bem, a gente aplica uma pomadinha anestésica, que demora uma meia hora, 40 minutos para agir. Então, antes de mais nada, a gente já aplica a pomada, para ela ir agindo, tá? E aí a gente faz marcações com um lápis assim de maquiagem, é um lápis. A gente vai marcando aonde a gente vai fazer as aplicações. Então, o paciente faz as caretas, os movimentos, a gente marca onde que vai ser aplicada a toxina. Depois do tempo do anestésico funcionar, né, o anestésico tópico, tá? Ele é só para ajudar um pouquinho naquela picadinha, tá? E aí a gente mistura a toxina. A toxina ela tem que ficar sempre na geladeira, desde quando a gente recebe do fornecedor. A gente mistura ela com soro estéreo e aí ela fica pronta para o uso. E inclusive o uso é imediato, tá? O frasquinho a gente tem que abriu, diluiu, tem que ser usada logo. A gente não pode mantê-la no consultório. A gente coloca em seringuinhas assim, são bem fininhas, e aí aplica na região onde a gente marcou esses pontinhos, tá? É uma picadinha, não vou dizer que não dói, mas também não precisa de anestesia, enfim. Geralmente com a pomada resolve bastante, a pessoa sente um ardidinho ali e passou, tá bom? Doutora Maiara, nós gostaríamos de saber agora quanto tempo o Botox ele leva para fazer efeito e também o que não se pode fazer após a sua aplicação. O resultado final da toxina leva 14 dias, tá? Então, assim, em 3 dias a pessoa começa a notar alguma diferencinha, em uma semana já tem uns 70% do resultado e em 14 dias é o resultado final, tá? No dia que a gente faz a aplicação, nas 4 horas seguintes, a gente pede pra pessoa não ficar passando a mão, não ficar massageando, não abaixar a cabeça ou deitar. E durante 24 horas é importante não fazer exercício físico, tá? É só, não tem contraindicação nenhuma. O sol a gente pede no dia que aplica, porque faz aquela picadinha. Então é bom não tomar sol, não ficar passando maquiagem, mesmo protetor solar, só no dia que faz. Depois no dia seguinte, vida normal. Doutora Maiara, quais são os riscos do Botox? Pode ser feita atividade física após a sua aplicação? Pode beber bebida alcoólica e anti-inflamatória? Pode-se tomar? Bom, o maior risco que pode acontecer com a toxina botulínica é a pessoa ser alérgica, o que é muito difícil até na literatura. Agora, o que pode acontecer é acometer um músculo errado. O que acontece? A gente faz as marcações que a gente quer travar certo músculo e pode acontecer da toxina atingir outros nervos. Então, pode acontecer da pessoa, às vezes, cair um pouquinho a sobrancelha ou ficar um lado um pouquinho diferente do outro. É difícil de acontecer, mas pode acontecer. E para corrigir, ou a gente deixa o outro lado igual, ou então só esperando os 3 a 6 meses, que é o efeito que vai saindo do nosso organismo. Mas quanto à atividade física, como eu já falei, é só por 24 horas que a gente pede para não fazer. Não tem interação com remédios, com anti-inflamatórios, nem com bebida alcoólica ou com qualquer tipo de alimentação. Doutora Maiara, olha só essa dúvida que todo mundo tem. Quem faz Botox pode fazer a limpeza de pele? Pode ser feito após micropigmentação?
Quem faz o procedimento da toxina pode sim fazer limpeza de pele, pode fazer micropigmentação. A gente só pede para não fazer nos dias antes e nem nos dias depois da aplicação, tá? E quanto à micropigmentação, a gente só tem que tomar cuidado o seguinte: com a toxina botulínica, a gente pode, se o paciente quiser, levantar a sobrancelha, deixar ela mais arqueada, porque a gente trava essa musculatura e sobe essa daqui da sobrancelha. Então, a pessoa quando faz micropigmentação tem que ter esse cuidado. Por exemplo, você foi no profissional e fez a toxina e ficou com a sobrancelha arqueada. E aí você vai fazer a micropigmentação. Ela vai fazer com a sua sobrancelha arqueada. Só que o seu botox, depois de 3 a 6 meses, ele vai sair. Então, pode ser que dê alguma diferença na micropigmentação. Então, às vezes, faz antes ou depois, tem que só tomar esse cuidado. Mas não tem contraindicação nenhuma. E nem a limpeza de pele, pode fazer. Só não é bom fazer nos dias seguintes da aplicação, porque como é um líquido que a gente aplica, ele fica por ali. Se a gente ficar manipulando muito, ele pode acabar se espalhando e indo para lugares que a gente não quer que vá. Por isso, essa é a principal indicação. Doutora Maiara, conta pra gente agora, quais são os principais mitos e verdades sobre o Botox? Bom, os mitos, né, e as verdades da toxina. Então, o primeiro mito é dizer que a toxina se acumula no nosso corpo, tá? É mentira, porque seria bom, porque daí a pessoa não teria que ficar fazendo retoque a cada alguns meses. Mas, como eu já expliquei, o nosso próprio organismo faz esse novo caminho e assim, a gente absorve e aí a toxina sai do nosso corpo a partir de 3 meses, tá? Então, é mentira, ele não se acumula. Também dizem que o corpo fica viciado na toxina. Também é mentira. Por que a gente às vezes vê algumas pessoas com a impressão que a gente tem de que tem botox demais no rosto? Provavelmente é uma pessoa que às vezes assim faz desde sempre, quer sempre mais, porque não existe isso da gente, quanto mais cedo eu começo a aplicação de toxina, meu rosto vai ficar mais viciado, meu corpo, isso não tem nada a ver. Você aplicando 1 ou 30 vezes aquela quantidade, o seu corpo vai absorver e vai reagir da mesma forma, tá? Falam que existe idade recomendada, tal idade para começar. Também não existe idade mínima, é quando você está incomodado com alguma ruga, quando você quer prevenir. Como eu falei, às vezes é de genética, na família todo mundo tem aquela ruguinha muito forte aqui. Então, se você já sabe que você tem uma predisposição, em certa idade você pode começar a aplicar para não deixar formar essa ruga muito forte, tá? Quem pratica muito atividade física acaba durando menos, isso é verdade. Porque uma pessoa que é muito caricata, que fala caras e bocas e tal, isso faz com que dure menos a toxina botulínica. E então uma pessoa que faz ginástica, sabe, que faz força, que faz aquela careta, acaba durando um pouco menos por conta dessa expressão, tá? Que a pessoa faz e do metabolismo. Doutora Maiara, eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais e os seus contatos. Bom, como consideração final, aqui eu queria dizer que a toxina botulínica é um procedimento seguro, é muito legal, traz resultados incríveis, mexe com a autoestima, às vezes corrige defeitos que as pessoas nem imaginavam que poderiam ser corrigidos. Só que assim, cada caso é um caso, então como ficou na sua vizinha, vai ficar em você, porque cada um tem uma anatomia, cada um tem um corpo que reage de uma forma. O ideal é você procurar um profissional capacitado, que saiba direitinho as musculaturas, que saiba o que está aplicando, aonde está aplicando e que não vai ter erro. É muito legal, é muito seguro. E cuidado só com as expectativas, né? Isso tem que ser muito bem alinhado entre o profissional e o paciente, porque não adianta a pessoa numa primeira sessão achar que vai corrigir certos problemas que a toxina não vai corrigir, mas é muito legal, é muito seguro e hoje em dia muitos profissionais estão habilitados a fazer. Nós dentistas também já tem alguns anos que a gente já está habilitado, e desde o ano passado inclusive é uma especialização odontológica e tem que ter conhecimento dos músculos, né, da face. E, enfim, é algo que traz um resultado muito legal, que eu recomendo, sempre com muito cuidado.
e o resultado vale a pena, tá bom? Então é isso, se alguém mais tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu tenho meu Instagram profissional, onde eu tenho várias coisas do dia a dia, que é o @serdentista. E vocês podem me escrever lá por mensagem, por comentário, deixar qualquer dúvida que vocês queiram saber, que talvez eu não tenha respondido aqui, tá bom? É isso, muito obrigada, Elaine, por estar aqui mais uma vez, respondendo sobre um assunto tão legal. Espero cada vez mais trazer assuntos para vocês aqui. Desejo muito sucesso pro canal, tá bom? Obrigada. Doutora Maiara, eu quero mais uma vez estar te agradecendo por você estar participando do nosso canal Quest Interativo. Muito obrigado. Para nós é motivo realmente de muita honra poder estar te recebendo. Você, com esse seu jeito calmo de ser, sereno de ser, traz aí informações importantíssimas sobre a sua área de atuação. Você vai ficar agora com algumas imagens do antes e depois sobre a aplicação do Botox. Eu quero também pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva, porque para nós é muito importante cada inscrito. Isso nos ajuda a estar trazendo novas entrevistas para a plataforma. Eu quero pedir a você também que curta esse vídeo, porque isso nos ajuda. E também que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos de WhatsApp e também aí nas suas redes sociais. Eu aguardo você na próxima sexta-feira com mais uma entrevista falando de ciência e tecnologia. Um forte abraço e até mais!